baixar. Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. 7 horas em ponto, né? Conforme combinado. Grande Hamilton, Roger, Danusa, grande Francimar, boa noite, meu amigo. Conversar bastante essa noite, hein? Mais um bate-papo. Dessa vez especialista, né? Especialista clique. Na terça-feira a gente trabalhou o tema aí Power BI. E hoje a gente vai estar trocando uma ideia com o Yuri, falando um pouco de experiências, mercado, indicadores, negócios, dúvidas técnicas, sugestões, né? E é exatamente o que o pessoal muitas vezes tem buscado e a gente está aqui para tirar essas dúvidas de vocês também. Dá só mais um tempinho aqui. Até para a gente também respeitar o horário combinado. Bastante gente chegando. Bom, pessoal, primeiramente boa noite. A gente vai começar essa live falando de clique. A ideia é essa, é trocar essa experiência com o especialista, certo? Vamos falar ao longo dessa live sobre experiências, sobre negócios, mercado, não é? Quem está iniciando agora na área, dúvidas básicas de como se iniciar, dúvidas mais técnicas para aqueles que já quem trabalha, né, com o Clique, ClickView, ClickSense, entre outros produtos da Clique, tá bem? E para quem não conhece a gente, sou Juliano Arruda, tá? Sou diretor comercial da Workavant. Somos uma empresa de consultoria em dados. Trabalhamos hoje com as principais ferramentas de BI do mercado, né? Tanto o Click quanto o Power BI. E também trabalhamos com outras soluções no que se trata nesse mundo dos dados. Então, ferramentas de processos automatizados através de robôs, né? No conceito de RPA, chatbots, análises preditivas com outros produtos como Alteryx, treinamentos nós também realizamos, seja do Click, ClickSense, ClickView, do próprio Power BI, do Automation Anywhere, que é a ferramenta de RPA que nós representamos, além do licenciamento da Microsoft, né, para o Power BI, do Automation e do Click, que nós também somos parceiros. Tranquilo? Então, vou adicionar aqui o Yuri em nossa conversa, até para que ele também possa se apresentar e a gente começar a trocar. Pessoal, para que vocês saibam também, ao lado do comentário, onde tem subido aí essas conversas, tem as interrogações e elas são para que vocês possam passar perguntas para a gente, certo? Ao longo dessa live. Acontece que já tivemos algumas perguntas, né, alguns questionamentos ao longo desses dias que algumas pessoas nos enviaram. E também tem outros aí que a gente costuma tirar, principalmente para nesse nível de inicial, médio e avançado do conhecimento clique. Tranquilo? Então fiquem à vontade, interação aqui vai ser bacana, até para que a gente possa tirar essas dúvidas de vocês. Tranquilo? Yuri, seja bem-vindo, tá? Boa noite. Primeiramente, agradecer aí a tua atenção, esse tempo, né? E, por favor, te apresenta aí para o pessoal, para que a gente possa começar aqui esse bate-papo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Juliano. É uma honra como ter sido escolhido para trabalhar um pouco com o Clique, né? E meu nome é Yuri, né? Como alguns já me conhecem, trabalho na Workavant há 4 anos, certo? Desde os 7 de sua existência. Então, comecei nesse mundo Clique lá no TRF, onde eu tive a primeira experiência com Clique, era ClickView. E um projeto bem interessante, que trabalhava com várias situações, certo? Então, era bem legal. Foi uma descoberta para mim. Então, durante esses pouco mais de 4 anos, eu consegui trabalhar com
parte de hospital, consegui trabalhar dentro de varejo, trabalhei também dentro de distribuição, atacado, e é um mundo gigantesco. Então, a comunidade, como a gente trabalha, né? A comunidade Clique, desde nossos fornecedores até mesmo pessoas de fora do estado, ela é bem unida. Então, são um pouco mais de 4 anos trabalhando só na Avante e 5 no todo. Formado pelo IFPE, certo? E conseguindo fazer uma pós aí de gestão de projetos, que é onde eu estou atuando atualmente, mas com poucos clientes ainda ao meu contato. Então, basicamente, isso que a gente tem feito durante esses 4 anos de Clique. Que legal, Yuri. Massa, até para a gente poder contextualizar o pessoal, né? Não necessariamente essa área de dados, a gente tem conversado muito de que não necessariamente a pessoa tem que ter uma formação técnica, né? A gente Sim. acho que vai discutir um pouco também sobre isso aqui ao longo desse nosso bate-papo. E queria até, além dessa introdução sua, mais desafios, né, que você tem e que enfrenta diariamente, não só no quesito de negócios, mas de repente empresas ainda que estão iniciando nesse mundo da área de BI. E aí eu queria saber de ti o que é que tu tens encontrado ao longo dessa tua carreira de desafios, não só aqui em Pernambuco, não é, mas de uma abrangência aí para outros estados também. O que é que tu tens a falar sobre isso? Então, baseado em todo o cenário que a gente já passou, né, Juliano, nesses 4 anos, achei interessante, no início, quando eu comecei na Avante, quando tu e o Bruno me propuseram um desafio, que era trabalhar com a parte de cerâmica. Eu falei, cerâmica? O que é que o pessoal de cerâmica quer trabalhar com BI? Eles vão tomar decisão com o quê? Eu falei, bicho, tem alguma coisa, tem uma pegadinha aqui nisso. Então, eu comecei a expandir até mesmo o meu cenário. Eu pensei muito que a gente tem uma base muito técnica na faculdade. Então, ao olhar esse lado, a gente não tem profissional gabaritado para negócio. Então, percebi que para trabalhar negócio era necessário estudar e aprender um pouco mais sobre isso. Então, dos negócios mais diferentes que eu já pude trabalhar, que estão em expansão, posso trazer, por exemplo, hospital. Para mim, foi bem diferente. Entender como é que funciona a cabeça do hospital, o que é solicitado, a parte de compra. Isso, para mim, foi um dos projetos mais otimistas que eu trabalhei, junto com outro que a gente tem clientela por aí, fora do estado, que trabalha com a parte de cemitério. Então, cliente, você fica pensando, né? Como é que esse cara vai trabalhar e tomar uma decisão? Velho, eles precisam, eles têm produtos, eles têm uma qualidade a ser entregue para as pessoas. Então, uma pergunta simples de em que posso lhe ajudar, do que tá tudo bem. Não, cara, você tá chegando num local que provavelmente não tá bem. Então, seriam os extremos, desde o hospital, que toma conta de uma pessoa, até a questão cemiterial, né, que é a última fase da nossa vida para algumas pessoas. Então, foi desses extremos, fora importação, fora compras. Então, tem diversos segmentos para a gente seguir e apoiar o pessoal também. Legal. Te perguntar, em relação a essa tua expertise, tu tens algum case, não precisa falar nomes, né, nem Uhum. clientes especificamente, mas algum case que, baseado nessa tua experiência, na tua vivência, no teu desenvolvimento, né, dentro desse processo, um case que tu percebeu que na entrega daquele projeto, tu percebeu ao longo do evoluir, né? Esse cara, a empresa teve percentuais de aumento aqui de faturamento, ou reduções, ou algum tipo de custo. Tu tens, sim, algum relato sobre isso? Claro, claro. Logo no meu primeiro projeto, né? De cara, quando a gente chegou na Avante, então, lá atrás, eu tive a experiência de trabalhar num case bem específico, que durante o desenvolver desse projeto, a gente trouxe para o cliente uma questão bem interessante em relação a um produto. Era um produto simples, mas era o suco de laranja. Então, durante o suco de laranja, eu consegui perceber, junto com o cliente, que teve uma semana que eles não venderam suco de laranja. E aí você para se questionar, por que tu não vendeste esse suco, já que ele é um dos grandes produtos, baseado no gráfico de Pareto, baseado na análise de 80-20, ou seja, os 20% dos produtos representam 80% do faturamento, baseado em toda essa análise, acho bem interessante a visão que o cliente teve. O que é que ele olhou Uhum. para mim e falou, Yuri, quanto é que eu estou ganhando aqui em produto? Então, eu apresentei o valor para ele. Ele falou, quanto é que eu perdi ao deixar de vender o suco de laranja? Quando eu falei o valor para ele, ele falou, tá, esse valor aqui dá para eu comprar uma máquina. Então,
o tempo que ele passou sem vender um produto, uma análise simples, ele conseguiu identificar que aquele valor que ele perdeu, ele poderia ter comprado a máquina. Então, no momento, ele pegou o telefone e falou, cara, a gente tá com cash? Tá, então faz o seguinte, compra a máquina de laranja, bota essa que tá rodando ali pro teu estoque e vamos trabalhar com essa outra máquina. Quando uma parar, eu só substituo. Então, para mim, esse foi um dos maiores cases em relação a isso. O cara aumentou ainda mais a margem dele. E isso dentro de um local pequeno, né? Entendi. Pô, acho que essa é uma das maiores satisfações para quem trabalha com consultoria, é você perceber rapidamente o ROI, né? Que é exatamente o retorno sobre o investimento. Então, quanto que eu estou aportando ali, quanto que realmente eu consigo aqui trazer num período curto de tempo para que a gente possa fazer novos investimentos. Massa, Isso. Yuri. Pessoal, para quem chegou agora, tá? A gente vai trabalhar ao longo dessa noite aqui, falar um pouco sobre as experiências que a gente está conversando agora, falar sobre mercado, indicadores, negócios, falar sobre a parte técnica, né? Que, como eu falei, a gente recebeu aqui uma série de perguntas para que a gente possa estar respondendo aqui durante a noite. E eu deixo aqui aberto as perguntas, vocês percebam aí o comentário, ao lado tem umas interrogações que aí vocês podem enviar diretamente para a gente aqui, a gente vai estar registrando e tenho certeza que vamos estar aqui para responder todas. Tranquilo? Eu vou só desativar aqui por enquanto essa parte de comentários, até para Yuri aparecer melhor, mas fiquem à vontade aí para mandar essas perguntas para a gente e a gente entra agora no assunto referente à parte de mercado também. Tranquilo, Yuri? Então, uma das perguntas aqui que o pessoal tinha feito a respeito desse ambiente é o seguinte, para quem é novo no assunto, tá? E aí se falando de clique, qual seria a diferença exata entre o ClickView e o ClickSense? Certo. Interessante a pergunta, porque vários clientes hoje em dia estão migrando, né? Estão saindo do ClickView, que a gente trabalhava com análise guiada, para o ClickSense, que hoje é um self-service BI. Então, a principal diferença entre as duas ferramentas da Click é exatamente que o ClickView ele trabalha com análise explanatória. Os filtros estão ali e ele é guiado. Então, tem um fluxo a ser seguido. Vários painéis, você utiliza um filtro distinto. Dentro do ClickSense, a gente traz até um conjunto de desenvolvimento um pouco diferente, que a gente costuma trazer nos projetos, que é o DAR. Então, Dashboards, Analytics e Reports. Para quê? Para que o usuário ele consiga, assim, criar suas próprias visões sem ter ATI só para criar os gráficos, criar as visões e auxiliar na tomada de decisão. Não. O ClickSense ele veio para auxiliar na tomada e gerenciar. Então, a gente tem muitos clientes que trabalham com Excel. Então, a gente tem aquele cara da planilha que traz o dado do RP, trabalha do sistema que ele tem, começa a trabalhar no Excel para apresentar esse valor. O ClickSense ele auxilia nesse formato. A gente trabalha o dado e aí sim o usuário vai ter suas dimensões, que a gente trata dentro do BI, e suas expressões, né, que são os cálculos que a gente diz. Então consegue fazer essa união sem precisar de outra aí, por favor, tem como você adicionar um campo novo para mim? Não, não. A liberdade é para o usuário. Massa, essa é a maior bacana. diferença. No ClickView a gente não tem isso, não. Eu acho que até para a gente fazer um gancho quanto a esses dois cenários de ClickView e ClickSense, daria para a gente falar um pouco sobre as gerações do BI, né? A primeira, a segunda, a terceira geração. Então, tu consegues também definir bem esse modelo para que o pessoal possa entender como era, né, e como é que estamos hoje nesse cenário de BI? Sim, sim. Baseado nos estudos que obtivemos e ao passar do tempo, a gente identificou que existem três gerações. Então, a primeira geração é uma geração centralizada na TI, onde todas as informações passam pela TI. A TI gera o relatório, a TI é o centro. Sem a TI, o pessoal não consegue gerar essas informações. Então, quando eu passo para a minha outra geração, eu tenho a TI sim, ainda no centro. A TI não deixa de ser negócio. Ela nunca pode deixar de ser negócio. Ela sempre é braço. Ela vai estar gerenciando. Meio como a gente trabalha. Vai jogar uma bolinha de boliche, então não tem aquelas barrinhas de lado. A TI sempre está ali meio que ajustando o fluxo do pessoal para não fazer alguma coisa de errado, além de repassar os dados corretos. Então, a segunda geração ela já traz essa visão. As minhas unidades de negócio começam a ter a visão dos dados e a criar seus próprios dados. Sejam dados simples. Eu posso um dado, então vou para a minha planilha. Eu posso ter um sisteminha que já consegue me dar um dado. Porém, na terceira geração é a evolução. A gente, como TI, certo? Os núcleos de TI das empresas trabalham com as unidades de negócio e elas conseguem construir suas próprias visões. Contudo, uma diferença entre um e outro é que é necessário um compartilhamento de toda essa informação. Não adianta eu extrair e eu reter a informação.
Então, para a gente chegar na terceira geração bem definida, eu preciso que o compartilhamento de toda a informação de uma cadeia de dados, seja financeiro, contábil, comercial, lógico, os dados que são possíveis, certo? Sejam compartilhados. Foi interessante um case, não fui nem eu quem participei, foi até Bruno, lá de um cliente nosso, onde ele começou a fazer a migração do ClickSense e o pessoal não tinha noção dos dados da empresa. Então, durante o desenvolvimento, Bruno teve uma sacada de colocar o uso do Storytelling, do ClickSense. Então, ele utilizou o Storytelling para gerar essa informação. Então, o pessoal imprimia essas histórias e colocava como se fosse uma gestão à vista. Algumas empresas começam a trabalhar de forma com televisão, mas eles não tinham tantos dados, não tinham como saber os dados. Estavam passando por uma transformação. E a ideia de Bruno foi, opa, vou usar o Storytelling para gerar essa informação. Então, nesse momento, a gente já conseguiu evoluir um pouco mais esse cliente da gente. Legal. Para quem não entende o conceito do storytelling, tem como explicar? Então, baseado nisso, o que é que seria a história? Eu gosto de brincar, de trabalhar com as meninas, que para eu contar uma história, eu tenho que gastar 3 minutos e utilizar uma única frase de impacto. Então, o que é o BI? Auxilia na tomada de decisão, mas eu tenho que compartilhar, não apenas isso. Então, a storytelling vai contar uma história de uma informação baseada em dados que eu tenho e análise que eu faço previamente. Então, o storytelling ele apresenta os dados, tá certo? Como se fosse um PowerPoint. Porém, a gente consegue trabalhar com a dinamicidade das apresentações do Click. Eu posso, durante uma apresentação, ir para uma pasta, por exemplo, como a gente fala, né, que é uma tela do próprio Click, e lá nessa tela fazer filtros e contar e buscar outros dados que dentro do meu PowerPoint eu não tenho. Eu acho que todo mundo aqui já acabou passando por uma experiência de estar numa apresentação, seja de escola, seja de faculdade, mesmo de uma pós, e o nosso tutor, o professor, até em cliente mesmo, o cara falou, mas esse dado, cadê? A gente fala, putz, não tem como. Então, a gente acaba com o recurso do storytelling tendo essa liberdade de apresentar um dado fixo, contar uma história sobre aquele dado e ir para minha recurso de pasta e trabalhar exatamente dados dinâmicos. Então, esse seria basicamente o que a gente trabalha com um pouco do storytelling, são contar histórias. Legal. Acho que até para fazer aqui uma casadinha, uma das perguntas que nós recebemos pelo Instagram, através daquela pergunta, né, sobre o tema Clique também, implantação de BI, houve o tema do Canvas, tá? E aí, até para puxar esse gancho, em relação a essa forma de início de um projeto de BI e a forma que se tem implantado através do Canvas. O que seria o Canvas e para que serve, né, ele realmente na prática, na implantação de um BI? Entendi. Indicar o Canvas, eu acredito que seja para todas as fases, buscando aquela primeira pergunta que havia sido feita, independente da fase na qual a empresa esteja. O Canvas ele vai te ajudar a tornar a tua empresa dirigida a dados, que a gente trabalha como Data Driven Canvas. Então, o objetivo principal do Canvas, vai ficar meio redundante, é traçar um objetivo. A gente não pode trabalhar BI, projeto de BI, sem um objetivo. Então, qual é o objetivo desse projeto? Então, o Canvas ele vai nos auxiliar nesse sentido, onde eu posso definir, primeiro, um objetivo ou mais. Não vamos encher nosso projeto de objetivos. Vamos delimitar 2, 3, até 5. Por quê? O Canvas ele pede que a gente trabalhe com pessoas de tomar decisão. Gestores, coordenadores, diretores. Claro, a gente não vai isolar o pessoal da operação. A ideia não é essa. A ideia é sempre ter a operação ao nosso lado. Mas que eles consigam saber os indicadores que ele precisa trabalhar. Então, um dos outros pontos que o Canvas trabalha muito são quais são os meus indicadores e metas. Então, quando a gente trabalha de indicador, como, por exemplo, eu teria o consumo por metro cúbico. Então, consumo por metro cúbico é um indicador, não é uma medida ou uma métrica, como a gente fala. Mas o que é que adianta eu trazer um objetivo, um indicador, se eu não tenho uma meta? Eu quero o quê? Eu quero reduzir, então tenho que definir muito bem. Quero reduzir o consumo do metro cúbico em tantos meses, em até. Então, acho que essa frase, como um objetivo SMART, como muitas pessoas trabalham. Então, definir meu prazo do objetivo que eu quero alcançar, mas como é que eu calculo? Então, o consumo é calculado por um cálculo X dividido por Y. Opa, então isso aqui é o consumo. E o metro cúbico? Metro cúbico é a minha medida lá, certo? Então, esse é o norte do Canvas. Eu definir objetivos, indicadores e metas e como eu calcular.
para no final a gente buscar uma metodologia chamada DAR, que são os dashboards, onde eu trago os big numbers, como a gente trabalha, né? Então os grandes números principais, KPIs, gráficos de barra, gráfico de representação, até mesmo gráfico de distribuição. São gráficos um pouco mais complexos, porém que a Uhum. gente consegue cruzar outras informações para a gente buscar uma visão mais analítica. Ou seja, eu tenho comparativos temporais e tenho uma análise analítica, ou seja, uma tabela, consigo fazer um comparativo entre um produto e sua categoria. Por final, a gente teria o report, que seria um tabelão que todo mundo ama, que todo mundo gosta de ter, que se não tiver, com certeza alguém da empresa vai reclamar. Então, seriam essas fases que o Data Driven Canvas consegue trabalhar. Então, unindo conceitos, desde o DAR, que eu falei, né, Dashboards, Analytics e Reports, junto com a questão do Canvas. Então, essa seria o início de um projeto, para a gente começar a pensar. Então, a maior dica dessa pergunta é pense no objetivo, mas que ele seja smart, para a gente iniciar um projeto. Até para que a gente não tenha a poluição, né, que se tanto fala em painéis estratégicos e que acabe atrapalhando mais do que auxiliando. Sim. Então, quando você fala no objetivo aí, fica claro que o que é que eu precisaria compor dos meus indicadores para que aquele objetivo realmente ele seja alcançado. Bem legal, realmente. Eu vou só ativar aqui mais uma vez a parte dos comentários para ver se tem algo. Eu recebi, sim, algumas das mensagens já aqui de perguntas, até para que a gente possa dar andamento, mas de repente para ver se alguém tem algum questionamento, né, alguma dica também da forma que tem trabalhado na implantação de BI hoje, se tem algo a acrescentar nesse bate-papo nosso, para que a gente possa partir aqui para outras perguntas também, tá? Mas como eu havia falado, pessoal, ao lado do comentário aí, onde eu fiz a liberação agora, tem essas perguntas, né, com a interrogação, e de repente, para quem quiser mandar alguma pergunta para a gente de forma privada, né, fica à vontade, vamos responder as perguntas de vocês, seja do âmbito técnico, seja de experiência, seja de mercado, seja de indicadores, enfim. Como eu falei desde o início, a ideia nossa aqui é poder contribuir também e falar esse bate-papo, né, com o especialista do Clique. Tranquilo? Então, para dar uma sequência aqui, deixa eu só desativar mais uma vez e aí partir aqui para as outras perguntas que nós temos, tá? Começando aqui por uma pergunta técnica de uma pessoa que é cliente nosso, tá? Iniciou recentemente, e ele pergunta o seguinte: qual a frequência, né, que a Clique libera atualizações de versões? Certo. Normalmente acontece 5 versões no ano. Então a gente trabalha com fevereiro, beleza? Abril, junho, setembro e novembro. Então essas 5 versões, beleza? Elas são as mais comuns. Vez ou outra, quando acontece algum movimento muito drástico da Clique, ela acaba lançando mais uma versão. E só para puxar um gancho de algo que pode ser perguntado mais à frente, na questão da certificação, a versão que o Clique trabalha é de junho. Então, as versões para estudos sempre serão as de junho, beleza? Então, algo que mais à frente pode ser falado. O que vale de interessante trazer dessas versões, Juliano, é que a gente tem atualizações diversas que vêm vez ou outra, mas de uma forma bem interessante para o usuário final, essas versões elas ficam guardadas na Clique. Então, quando necessário, se eu quiser recuperar algum histórico, ou seja necessário, dá uma chegada no Help, que é o melhor caminho, que lá vai ter todas as versões e documentações possíveis para ser trabalhadas. Entendi. Legal. Temos aqui o Barba Viajante enviou uma pergunta para a gente que fala o seguinte: qual a maior dificuldade de implantar BI em empresas que ainda tratam TI como despesa e não como negócio? Massa. Vou dar um abraço para ele, um grande amigo meu, um grande Barba. É interessante essa pergunta, que ele veio me questionar isso ontem. Ele começou com um papo, querendo na live, não sei o que. Eu falei, bicho, guarda a tua pergunta. Então, é interessante quando a gente coloca a TI como centro, como negócio. Se a gente traz uma empresa, a TI como custo, quando eu penso em fazer um investimento, seja no RP, seja na infraestrutura empresarial, como é que eu vou justificar esse meu investimento se ela é meu custo? Então, para que uma empresa consiga evoluir, a melhor metodologia, ao meu ver, é sempre mostrar aonde a TI está apoiando a empresa. Então, eu estou apoiando a TI me apoia para uma tomada de decisão? Apoia. Tu estás acelerando a tomada de decisão
Eu tô ficando para trás. Poxa, não tô mais. Então a TI agregou um valor. Poxa, antes eu tinha uma latência de informação. Eu tô tendo essa latência? Não, não tô. Então, na minha visão, a melhor forma de apresentar que TI não é custo é mostrando aonde ela pode apoiar na tomada de decisão e na estrutura da empresa. Seja acompanhando um roteiro de um caminhão, seja implantando novos negócios, ou até com projetos sociais que a TI esteja à frente. Ou criar um aplicativo simples, utilizar o BI para ajudar nessa criação de um RH mais estruturado também. Então a gente não pode pensar que a TI é custo. Não, a TI é investimento. Ela pode ter uma despesa. Então acho que Uhum. esse nome de custo e despesa é que trabalham um pouco a cabeça dos gestores para trazer essa ideia de eu sou um custo para minha empresa. Não, você aqui gera uma despesa, mas você é uma fonte de investimento. Tem um cliente nosso que puxa muito isso. Então, o cliente quer que ele bota na TI. Todo investimento que ele é feito, ele é retornado no meu produto. Se eu invisto em TI e eu consigo melhorar o meu produto, então, isso não é custo, é investimento. Então, eu consigo pegar esse valor e repassar para, seja consumidor final, seja para um outro cliente que ele quer atuar. Então, essa visão desse cliente me chama muito a atenção, onde a TI ela é vista como investimento. É legal esse ponto de vista seu, até porque nós comentamos agora há pouco sobre o ROI, não é? Então, acredito que uma porta de entrada para que a diretoria, né, a presidência de uma organização, ela entenda que o TI, ela não é essa área de custo apenas, né, como se fala, tão técnico, mas a partir do momento que você consegue apresentar resultados, como você citou aí, de exemplos, né, de reverter isso em produto, e que você consegue, de certa forma, apresentar esses resultados e mostrar que, olha, conseguimos reduzir isso, conseguimos aumentar assim, começamos a fazer uma mensuração, né, de análises que vocês tenham. Então, acredito também que, como você falou, só reforçando, que existe sim essa forma de apresentar para a diretoria nessa, até pelo que você falou da terceira geração do BI, né? Então, você tem as unidades de negócios hoje envolvidas. Então, deixar da TI ser algo operacional e fazer com que a TI seja realmente uma área de negócios. Sim. Legal, obrigado, Baba, pela participação. Tá? Temos outras aqui também, eu tenho anotado, tá? E pode continuar perguntando, que a gente está aqui para ajudar mesmo. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte, Yuri, aproveitando em relação às atualizações, e estamos em maio, né? Então, já que em abril teve a atualização, o que teve de novidade aí nessa nova versão de abril? Primeiro, uma questão que está sendo muito conversada, que a gente viu de novo. Uma versão embedded aí do Click, né? Pro lado do servidor. Está sendo disponibilizado para novos clientes que já são de server. Então, já não só a estrutura do servidor, mas também trabalhando um pouco mais do nosso cliente final. Uma coisa que me chamou bastante a atenção é a forma como foi liberado o cloud, né? Então, a nossa nova versão aí do Click Cloud conseguiu trazer novas features no trabalho de cargas, na questão de atualizações. Existe um pouco do aumento lá do objeto, acredito que está em 2,5 GB o tamanho do nosso arquivo final. Então, isso agrega valor para a gente devido à estrutura que tem. Então, outra atualização bem interessante, falando um pouco mais de infraestrutura, é o Uhum. relacionamento de um servidor com a minha cloud. Começa a ser um pouco mais híbrido. Eu consigo ter trabalhar com duas clouds bem diferentes, né? Então, não preciso só ter mais o servidor atual, posso trabalhar já com a cloud da própria Click. E um pouco mais do que aconteceu. Vou trazer como uma novidade, mas foi algo que aconteceu no dia a dia. A versão de abril, ela tirou algumas extensões. Então, minha maior dica é a seguinte: cuidado para quem está utilizando extensão que não é nativa, tá? Prestem atenção quando forem atualizar essa bendita da seleção de abril. Então, um pouco de estrutura. Não vou falar tanto dos objetos, para deixar o pessoal também na vontade de dar uma olhadinha, chegar lá na página da Avante e seguir para a gente postar mais um pouquinho, né? Você falou em extensão aí. E aí, de novo, para quem é novo na área, existe alguma comunidade, existe o que seria a extensão propriamente dita dentro do universo Click? Massa. Então, como a gente tem, vou trazer como concorrente para o Uhum. mundo Click, a gente teria o Power BI. Para a gente, empresa de dados, não é concorrente. A gente trabalha com as duas ferramentas. Caso tenha algum cliente aí que esteja vendo que trabalha com Tableau, não tem problema não, a gente também aprende para poder trabalhar. Isso não seria um grande problema para a gente. Então, extensão,
Imagine que a gente tem os objetos padrões do clique, certo? Um gráfico de barra, um gráfico de linha, mas eu quero novidade, eu quero incrementar esse gráfico. Então a gente trabalha com as extensões. Eu posso ir no local que a gente chama de Click Branch. É um local onde ideias, desenvolvimentos do mundo inteiro, eles são compartilhados. Então, se vocês acessam Click Branch, ele vai estar liberado para você buscar extensões. Então, você pode buscar esse pacote ou biblioteca, como a gente pode trazer. Eu busco esse componente, instalo no meu desktop ou até mesmo no meu servidor e eu começo a customizar, tá certo, o nosso projetinho. Então, não precisa ser os objetos padrões do Click. Pode ter outros objetos aí vindo de um mundo externo, de uma fonte externa, ou até eu mesmo desenvolvendo, já que o Click trabalha com 3 tecnologias bem atuais de desenvolvimento, que seria o HTML5, o Node e o Bootstrap, né? Então, parte toda a web, uma plataforma web que trabalha com as melhores tecnologias de mercado. E aí, nesse caso que você fala que, a depender da atualização, algumas dessas extensões que não são nativas podem deixar de funcionar. Exatamente. Por que isso aconteceu? Foi um movimento bem interessante da Click. Ela comprou comprou uma das maiores empresas de mashup ou de incrementos que existe, que é a Vislib. A Vislib, ela fazia parte de um grupo chamado Climber. E aí, nosso outro consultor, Brandon, me deu uma bela notícia que quando atualiza a versão, você perde esse componente. Então, obrigado, viu, Brandon? Você me deixou muito feliz. Eu fiquei super feliz quando você me disse isso hoje. Depois de ter entregue alguns projetos, aí aconteceu essa beleza. A gente descobriu que algumas extensões estão perdendo a nossa linhagem e alguns projetos precisam ser atualizados. Mas isso é o natural, nada também de Uhum. outro mundo. Tá. A gente sabe que tem uma base de clientes aí que trabalha com ClickView, né? E a Click ela tem feito exatamente um processo aí de migração para um ambiente ClickSense. Para quem é ClickView hoje, para eu migrar para o ClickSense, eu teria perda, codificação, teria que fazer tudo do zero um projeto? Como é que funciona essa migração de um ClickView para um ClickSense? Entendi. A primeira coisa é ligar para a gente, né? Vamos deixar o pessoal migrar sem precisar falar com a gente. O segundo passo é trabalhar de forma bem direta. No Click, ele tem uma área chamada Dev Hub. Então, nesse Dev Hub, eu consigo sim fazer migrações de aplicações Click com todo o meu código. Então, eu consigo copiar todo o código sem ter problema nenhum. Mas beleza, Yuri, copiou o código e os objetos também. A gente consegue definir várias aplicações criadas, desde variáveis criadas no Click até objetos, junto com uma questão que a gente trabalha muito, que é o set analysis. Então, baseado nesses conjuntos criados, a gente puxa tudo direto para o ClickSense através do converter que existe dentro do DevHub. Então, a migração não é tão custosa como no seu início. Hoje é muito mais rápido e auxiliada pela ferramenta. Então, se existe essa migração, não tem problema. Só lembrando que o pessoal que estava com o ClickView, existia uma documentação diferente para os seus usuários, né? A nomeação era um document e um named. Isso no ClickSense já é um pouco diferente. Então, só para fazer esse comparativo, para a gente não desviar muito o foco, o document, hoje no ClickSense, ele seria o nosso usuário analyzer, ou seja, o que tem permissão para ver um único aplicativo, beleza? Ou um grupo de aplicativos, como a gente trabalha no ClickSense. E o named, que a gente trabalha lá no ClickView, que é o cara que tem toda a gerência das situações, seria o nosso professional dentro do ClickSense. Então, no ClickView, named e document, e no ClickSense Professional e Analyzer. São essas duas versões de paridade. Legal, bacana, muito bom. Até para agregar também e ficar mais claro em relação a esses dois ambientes, para o pessoal entender. Foi legal até essa continuidade, porque tem aqui outra pergunta que foi: possuo uma empresa que trabalha com o portal para clientes, certo? Gostaria de colocar dados abertos ao grande público. Como faço para ter uma estrutura com o ClickSense? Massa. Nesse lado, a melhor arquitetura que eu já ouvi alguém falar e trabalhar foi o WebTicket. Então, o que é que seria esse WebTicket? A gente começa a trabalhar um pool de requisições, beleza? A gente vai chegar e vai colocar vários
chaves de acesso para minha plataforma, onde eu, consumidor externo, quero acessar essa visão. Então, a gente consegue trabalhar com uma intranet ou uma extranet para o grande público, onde tudo vai ser consumido. Dica rápida: portal da transparência. Grande parte dos governos estão migrando para esse tipo de portal de transparência, onde a gente consegue ter acesso. Então, esse acesso é via um web ticket. Então, controlam. O detalhe é que a gente tem um tempo limitado. Então, 10 minutos, 12 minutos, dependendo do tipo de aplicação. Essa seria a grande sacada para trabalhar ClickSense ou Click, de forma geral, se o governo já tiver o Click, ou se um usuário, um cliente nosso tiver o Click View, por exemplo, a gente consegue trabalhar com web ticket. Basta ter o tipo de licença correta. E aí, Legal. se vocês precisarem desse tipo de licença, falem com esse cara aqui de cima, que é ele que vai resolver para vocês. Só aproveitando aqui, tem uma pergunta da Kelly a respeito de quando teremos cursos de vocês. Boa pergunta, Kelly. A próxima turma nossa do ClickSense Analista de Dados, ela está prevista agora para o começo de junho, tá? A data que nós temos mapeada é do dia 1 ao dia 5, certo? No horário da noite, exatamente porque a gente sabe que existem algumas pessoas que continuam trabalhando. Então, para que não dê choque, mesmo trabalhando remotamente, né? A gente tem esse gap do dia 1 ao dia 5. Quem tiver dúvidas a respeito aí de investimentos, né? Depois passa um direct aí em relação ao treinamento, menta, que a gente está disponibilizando isso depois por e-mail. Obrigado, Kelly. Yuri, temos mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Hoje a prova de valor, né? Que é a prova de conceito que nós chamamos, é um favor importante para fechar um projeto, porque é a pergunta do Leandro Ayala, certo? É cliente nosso. E ele fala sobre isso, que para eles, né, foi um diferencial no momento da venda. Então, tua opinião a respeito disso? Massa. Grande abraço, Leandro. Foi bom treinamento, né? Bom que você já voltou aqui para acompanhar essa live. Baseado nessa pergunta, Juliana, eu trago apenas concorrências para a gente mostrar que é válido sim ter uma prova de valor quando você quer tomar uma decisão em qual a melhor plataforma. Então, imagina aí, a gente tem lá o Power BI, tem o Tableau, tem o Click, tem MicroStrategy e vamos trazer aí ArcGIS, que algumas pessoas trabalham para gerar informação e dados e mais outras. Acredito que quando você vai buscar essas ferramentas, você pedir uma prova de valor para uma empresa que trabalhe com elas, ou várias que trabalham com várias tecnologias, é o melhor cenário. Então, das provas de valor que eu passei, eu nunca vi o Clique perder. Mas não é porque o Clique é o melhor, porque o Clique... Não, tem que entender qual é o melhor BI para a empresa, a aderência que vai existir também. E eu digo que o Clique não perde nesse sentido por conta da sua flexibilidade e forma de montar. Então, enquanto as outras empresas, as outras ferramentas trabalham com o que a gente chama de cubo, né? Então, visões, quero identificar o faturamento por produto. Eu crio uma consulta, crio um painel, crio uma consulta. Então, quero saber quanto é que foi o desconto aplicado por um vendedor. Então, isso já é uma outra consulta. No Clique, não. A gente, com apenas uma visão, pelo seu modelo associativo, a gente consegue, sim, trabalhar em um curto prazo de tempo e entregar valor, mostrando o valor da ferramenta. Então, Leandro, te respondendo, se você tiver na dúvida qual plataforma implanta, pede a prova de valor. Mas não pede prova de valor só com uma empresa com a mesma tecnologia, não. Pede 2 empresas ou até 3, 4 empresas com tecnologias diferentes. Engraçado que a gente participou por uma, né? Recente aí, acho que recente que eu falo há um ano atrás, que não é tão longe, onde a gente desbancou aí uma das grandes ferramentas. Então a gente conseguiu tirar ela, passaram um mês para poder entregar, e a gente conseguiu entregar isso em uma semana. E até hoje o cliente está super satisfeito de ter adquirido aí a ferramenta. Estava falando, inclusive, comigo ontem, de expandir um pouco mais os negócios para crescer. Legal, legal. Até para pegar essa tua fala a respeito, né, de modelagem, conceito associativo, modelos, tivemos uma pergunta que foi: senti dificuldade para entender, certo, as modelagens mais comuns no processo da implantação de um BI. E aí ele citou aqui Snowflake, né, Single Table, Star Schema. Poderia explicar melhor a diferença dessas modelagens e qual aqui tu indicas para projetos de BI? Certo, então
Eu vou começar com a primeira resposta do Masterclass que a gente participou lá em São Paulo, que é depende. Essa frase depende, ela não é tão ruim. Eu vou explicar o porquê. São 3 esquemas que vai depender do meu tipo de projeto. Então, se eu vou trabalhar com financeiro, eu tenho lá na minha organização um títulos a pagar e um títulos a receber, eu posso fazer a união dessas informações e tratar apenas com o campo. Então, sim, nesse esquema eu teria uma single table, que a gente trabalha, que é o fatão, uma única tabela com todas as informações. E por quê? Eu vou ter título no contas a receber e no contas a pagar. Eu vou ter emissão e vencimento. Então, eu estou replicando as informações. Então, por que eu não faço a união dessas informações e trabalho de um único campo, de uma única tabela? Então, sim, é possível trabalhar com single table. Quando a gente vai usar Snowflake, imagina que eu tenho uma análise de um processo. Eu tenho a solicitação do pedido, eu tenho a compra do pedido, eu tenho o recebimento do pedido e, por final, a entrada no meu estoque. Então, eu quero analisar no dia que eu solicitei até o dia que ele deu entrada no meu estoque. Porque uma coisa é eu receber hoje e por algum motivo a nota fiscal está errada, está faltando algum produto, eu tenho que esperar o outro dia para dar entrada no estoque. Então o pessoal às vezes pode não ter entendido, opa, eu recebi o produto, mas não deu entrada? Sim, isso é possível, principalmente se for importação. Se eu importo um produto, ele chega lá, eu posso ter recebido minha nota fiscal, mas ele não quer dizer que ele entrou no meu estoque, né? Então, não gerou aí o fator da contabilidade para pagar o meu imposto, né? Então, se eu tenho uma nuvem nesse sentido, uma nuvem linear, que ela tem um prazo a ser seguido, é comum que eu replique filtros. Exemplo, produto. Eu vou ter produto na solicitação, produto na compra, produto na entrada e produto no estoque. Então, isso a gente trabalha com Snowflake. Quando eu tenho mais de uma tabela fato, para quem não conhece muito com a tabela fato, imagine um assunto principal. A gente está em casa, então, eita, eu tenho que comprar e eu tenho que receber. Então, o comprar seria a sua tabela fato e o receber seria a sua outra tabela fato, para fazer uma relação para o pessoal que não entende muito. Então, esse seria um momento de trabalhar com Snowflake, quando eu tenho mais de uma tabela fato, mas eu preciso trabalhar com um processo, uma linha de tempo. E aí eu replico tabelas de dimensões que a gente fala, que são tabelas filtros. E, por último, que seria meu star esquema, imagina que eu tenho várias tabelas principais e eu quero fazer um único filtro. Lembra do modelinho que eu falei que era linear? Então a gente não tem mais esse modelo linear. Eu tenho tabelas principais, fato principal, e eu tenho faturamento, compras, solicitação, atendimento, movimentação de estoque, histórico de estoque. Então, nesse sentido, eu teria um star esquema. E o detalhe, por que eu depende? Se for escolher entre esses 3 modelos, sempre optar pelo que mais adere ao seu negócio. Porém, em modelagem de sistema, o melhor, não só de sistema, mas de banco, Star Esquema e logo em seguida o Snowflake. Por quê? A flexibilidade que eu tenho no meu Star Esquema de inserir uma tabela ou retirar mesmo a visão é muito mais fácil. Então, a replicação de informação em um único local. Então, essa é a minha maior dica. Quando você trabalhar com isso, trabalhar nesse formato, ou Star Esquema ou Snowflake. Mas não deixe de pensar no single table. Legal. Barba, eu vi que tem outra pergunta tua aqui, tá? Mas só para não perder aqui essa linha de raciocínio a respeito até mesmo de processamento e de desempenho em relação à performance do BI, teve uma pergunta bem técnica aqui, Yuri. Acredito que isso, para quem realmente já trabalha com o Click, que é o seguinte: existe uma melhoria significativa ao eu utilizar um residente ou download em uma tabela? Ótima pergunta. Para quem questionou, parabéns. Sim, existe. Detalhe, quando a gente vai otimizar consultas dentro do Click, beleza? Quanto mais o QVD tiver otimizado, então na hora que eu for fazer um store, por exemplo, vou fazer um armazenamento da informação, se ele tiver já otimizado, você vai ter um ganho performático muito maior. Então, se eu tenho a necessidade de estar fazendo residentes, primeiro ponto, pense um pouco melhor no seu negócio ou no seu modelo. Se você está fazendo tanto residentes, por que não colocar uma aplicação intermediária que a gente chama de transformação? E aí a gente teria o conjuntinho chamado de ETL. E de extração, T de transformação. Então aqui eu busco meus dados, aqui eu transformo, ou seja, trabalho,
coloco regra de negócios, algumas, ou restrições de período, e aqui é minha carga, que seria o load, certo? Então, nesse ETL, se você está fazendo muito residente, repense, porque às vezes, sim, é muito melhor você puxar, beleza, de um arquivo QVD. Para quem não conhece, QVD é o Click View Data. É onde a gente, no clique, trabalha o grande grupo de informação, que chega a ser até 90% compactado do meu banco de dados. Então, percebam que se eu tenho 1 GB lá no meu banco, eu não vou ter um arquivo tão grande de QVD. E essa relação que eu tenho, é bom ressaltar que o residente, ele está lá na minha memória, quando estou em processo. Então, no momento do meu processamento é que ele vai existir. Então, eu uso meu processamento, CPU, propriamente dito, jogo um pouco na memória e trabalho na minha visão, quando o projeto já está liberado para o usuário. Então, existe ganho performático de grandes massas de dados. Então, se seu projeto é pequeno, não fica fazendo história também, porque quando você vai armazenar, você precisa de CPU. Se você é um cliente que não tem CPU e tem memória, trabalha com residentes. Então, essa é a grande sacada. Tenho muita memória e pouco processador. Então, eu trabalho com muito residente. Se eu tenho tenho muito processador e pouca memória, trabalho muito com store e load. Beleza? Legal. Eu acho que deu para entender bem aí a usabilidade, né, e quando aplicar. E aí, acho que até nesse contexto que você fala, e voltando a falar até do Star Schema, existe a necessidade de eu colocar como chave na minha link table, certo? Certo. Os campos de código e data de uma tabela, ou vai variar de projeto para projeto? Bom, se você vai trabalhar com o Star Schema e quer ter uma data única, uma outra solução, mas não tão usual, tá? Eu não indico tanto, seria utilizar o Master Calendar. Eu não trabalho tanto com esse Master Calendar devido a uma única questão. Você vai pegar a menor e a maior data, beleza. Mas você vai ter que refazer parte de sua nuvem para puxar todo mundo para aquela data para o Master Calendar. Então, o ideal é que você coloque, sim, os filtros necessários de datas, não todos os códigos, para dentro da minha chave. E se você quiser otimizar mais ainda, o que é que você pode trabalhar? Você pode trabalhar o auto-number ou auto-hash. É uma função do clique. O que é que ela faz? Ela vai pegar um conjunto de dados concatenados e ele vai gerar um único campo. Para que o pessoal entenda, é mais fácil eu organizar cada produto da feira que eu tenho na minha casa. Fiz uma feira, cheguei em casa, vou ter que organizar tudo. Ou é mais fácil eu pegar um bloco e colocar dentro de um local. Então, muito mais fácil você pegar um bloco e colocar dentro de um local. É exatamente isso que o auto-number ou o auto-hash vai fazer. Vai gerar um index aleatório que quando eu for buscar, ele vai buscar por aquele índice. Beleza? Então, é exatamente isso que acontece. Certo? Perfeito, tranquilo. Respondendo a pergunta aqui agora do Barba, Yuri, o que acontece é o seguinte: como se adapta o BI a LGPD e o impacto geral dessa lei? Boa, boa. Então, os estudos já estão sendo feitos, certo, Barba? Para a gente trabalhar melhor um pouco com a LGPD. Interessante que essa lei veio há um certo tempo, está começando a caminhar agora, e o principal a gente não pode passar as informações finais do usuário, né? A gente pode saber quem é a persona, quem é essa persona, mas eu não posso dizer CPF, eu não posso dizer logradouro, eu não posso trazer nenhuma informação que refira-se àquela pessoa. Então, a melhor forma da gente trabalhar, cria-se o famoso comitê. Então, eu tenho um comitê de LGPD para que isso seja trabalhado. Grandes empresas que trabalham com varejo, trabalham com outras informações, já tinham essa noção de como trabalhar restrições de dados para um grupo de clientes, que como posso traduzir. Então, a segurança da LGPD não está só restrita aos dados de empresas comerciais, mas também do setor público. Ninguém vai querer saber que seu INSS está sendo liberado aí à torta e à direita e você fica recebendo 1000 ligações. Sei que você recebeu aí, por exemplo, seu auxílio da Caixa, que está tendo muito agora. Né? Então, dos 100 milhões de pessoas que pediram auxílio, que o governo vai liberar, seja 40 milhões, 50 milhões de pessoas que vão receber, você não vai querer ninguém, feito alguma empresa que fez, né, de Pernambuco, de olha, utiliza aqui esse teu dinheiro para pagar a tua matrícula. Então, você não vai querer isso, né? Você vai se queimar ao fazer isso. Então, trabalhar com essas informações é também uma situação do governo. A gente tem que ter um maior cuidado quando a gente vai liberar qualquer dado.
Em relação à LGPD ainda, pelo que tem se falado, né, só será implantado em 2021. Até pelo fato aí dessa pandemia, né, estava para ser aprovada para esse ano, e a gente continua aí aguardando também para que existam definições mais apropriadas, como você mesmo falou. Deixa eu só ver mais aqui as perguntas que rolaram. E continuando na parte técnica, existe uma pergunta aqui a respeito de sete análises. O que danado é sete análises no clique? O bicho, né? Que o pessoal fala. Bom, sete análises. De forma bem simples. Imagina que a gente tem uma tabela, beleza? E aí você, no Excel, no Google Sheet, e você tem que fazer aqueles filtros nos mesmos campos direto. Então você vai lá naquela tabela, no cantinho da coluna, seleciona o campo A, o campo B e vai te trazer um resultado. Então, o que é o sete análises? É um filtro explícito que a gente trabalha em objeto para uma composição. Então, posso restringir a minha visão ou os meus dados sem eu ter que trabalhar no meu script. Então, set analysis é um filtro explícito dessa informação que a gente costuma trazer. E o detalhe do set analysis é que tem várias pegadinhas. Então, maior dica para quem quer trabalhar com set analysis é a seguinte: imagine que você vai fazer um filtro no clique de ano, de mês, de dia. Então, pega aqueles filtros que você fez. Você vai para o seu objeto, que vai trabalhar com set analysis, e tenta replicar o mesmo valor. E aí, certo? Você consegue chegar numa forma mais fácil de entender. Então, set analysis é um filtro explícito. Detalhe, para quando for utilizar data, se vocês forem fazer um diaté, que a gente costuma brincar, é bom negar os filtros de data. Beleza? Então, negando esses filtros de data, vai dar sim o valor correto. Beleza? Em relação ao set analysis ainda, para quem não tem o conhecimento de como aplicá-lo, quando Certo. de fato é necessário eu precisar usar o set analysis? Onde é que eu paro no meu desenvolvimento que diz, poxa, eu tenho que realmente aplicar o set analysis aqui, porque senão eu não consigo entregar o resultado que eu gostaria? Imagina que a gente quer fazer comparativos em um único objeto. Eu tenho um gráfico de linha, por exemplo, e os KPIs ao lado, né? Eu quero fazer o comparativo de crescimento de um ano para o outro, mas eu não quero ter que selecionar datas. Eu quero imputar a data. Então quero uma seguinte data. Vou digitar hoje, qual a data de hoje? Deixa eu ver aqui no cantinho, 7/5. Então, dia 7/5 de 2020. Mas ao digitar essa data, beleza? Eu quero que ele pegue 7/5 de 2019. Eu quero comparar do dia 1 desse ano até o dia atual. E esse mesmo comparativo em relação ao ano anterior. Nesse momento, parabéns, você chegou no momento que precisa de um site análise. Quando você quiser fazer comparações sem restrição na minha nuvem, imagine que você tivesse que fazer essa restrição toda vez em script. Então, teria que ir no script colocar um ano, depois eu ia no outro script, colocaria outro ano para poder achar a relação. Então, quando eu quero restringir dados sem mudar meu modelo, é aí que eu consigo trabalhar. Teve uma pergunta aqui bem grandinha, né? A Gé Santos fez uma pergunta a respeito aí vi que vocês comentaram sobre atuar na área do hospitalar, certo? Em um consultório de odonto voltado para cirurgias bucomaxilofacial, até qual área desse ambiente hospitalar o TI pode atuar nesse ambiente? Massa, boa pergunta. Então, nessa pergunta aqui, grande G. Santos, imagine que você tenha a compra de um insumo, seja uma prótese, seja, me esqueci, gaze, bisturi. Então, isso vai dar entrada. Se você tem isso controlado por um RP ou um planilha, por exemplo, certo? Que a TI consiga trabalhar, a TI vai até o momento aonde você vai fazer a operação e como deve ser um escritório que trabalha muito com operação e cirurgias, esse produto não volta. Então, você utilizou e descartou o produto. Então, a TI vai até o momento que o cirurgião ou pessoas que trabalharam com ele dentro da cirurgia vai informar. Eu utilizei tanto de dopagem lá no usuário, no nosso cliente, quanto foi que eu utilizei de procedimentos, quais foram os procedimentos. Então, a TI ela vai até o pós-operatório, desde que você consiga, beleza, unir teu RP
junto com a TI. Então, a TI ela consegue acompanhar todo o teu processo. Se você tem aí um pouco mais de automação, e aí você tem uma live, por exemplo, lá que grava toda a cirurgia e consegue mostrar alguns pontos ou mecanismos que gerem relatórios via Excel, a gente consegue sim buscar os dados da cirurgia, seja batimento cardíaco, quando teve uma parada, quando utilizei um carrinho de parada. Então, a gente consegue trabalhar todo esse lado. Legal. Jé, se por algum acaso tiver mais dúvidas a respeito desse ambiente e como que foi implantado o BI nessa área hospitalar, depois passa um direct para a gente, aí eu entro em contato com você para entender melhor esse teu cenário e saber de que forma a gente pode te auxiliar. Tranquilo? Aproveitando aqui, Yuri, até pelo tempo nosso, e aí eu queria até fazer essa pergunta mesmo para o final, já que é algo que não se tem com frequência implantado em clientes, que é exatamente o que é um mashups, tá? Então, Certo. queria que tu explicasse bem o que é e quando se deve aplicá-lo. Massa. Vou aproveitar aqui o tempo que está acabando para falar um pouquinho desse. Só te pedir uma coisa, tira aí o comentário que está, acho que na minha visão, aí o pessoal não vai poder ver direitinho. Então, o mashup basicamente é o seguinte: eu quero incrementar com a página web ou um portal, como haviam perguntado anteriormente. Só que eu quero buscar ou puxar de vários painéis criados. Então, eu tenho um painel financeiro, eu tenho um painel contábil, eu tenho um painel de estoque, eu tenho um consultório odontológico com seus procedimentos feitos, e eles querem analisar tudo numa única tela. Como a gente faz isso? Através do Mashup. Então, o Mashup ele utiliza desenvolvimento web, ok? E objetos clique. Então, consigo criar um único painel com todos os indicadores das outras áreas. Essa é a função do Mashup. E ele é desenvolvido numa página literalmente web. O seu acesso no clique é feito dentro da plataforma, não tem uma outra plataforma que vai renderizar, que vai mandar. Não, do mesmo jeito que você acessa o clique, seja no seu celular, seja dentro de um notebook, iPad, tablet, televisão, se ela tiver conectada, ela consegue trabalhar com Mashup. Então, para quem precisar de Mashup, um desenvolvedor web, a gente consegue também desenvolver web, beleza? Com os indicadores clique, beleza? E pode ser incluído, inclusive, até em páginas embedded. Eu quero colocar o clique dentro de uma página, posso utilizar o que a gente chama de iframe. Então, um objeto criado, ele pode gerar um objeto na minha página, desde que eu tenha uma licença necessária. Beleza? Legal. Yuri, aproveitando só esse modelo, né, de você ter essa apresentação de forma de portais e etc., mais uma pergunta bem, bem boba aqui. O ClickSense hoje ele está adaptado a mobile? Sim, sim. Existem duas formas, cara. Tem um aplicativo e tem o próprio desenvolvimento. O Click é responsivo. Então, por ele ser responsivo, o desenvolvimento dele é muito mais simples. Então, primeira coisa, baixa lá o Click. Ele é liberado, tá, para servidor. Então, você tem que fazer uma autenticação simples e consegue, sim, utilizar mobile. Com mobile, a gente não fala só de smartphone, não, tá? Então, é um tablet também. Tranquilo? Então, nesse sentido, sim, é possível e a gente pode gerar de várias formas, tanto um painel acessado como um aplicativo próprio para o próprio Click. Legal, Yuri. Estou vendo aqui que o Instagram já posicionou a gente, que está faltando um minuto para acabar a nossa live. Também. Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês nessa live de hoje, certo? Qualquer dúvida que vocês ainda tenham, manda para a gente um direct aí, a gente depois pode entrar em contato e explicar melhor qualquer dúvida, tranquilo? Teremos mais novidades para ao longo das próximas semanas. Acompanhe a gente nas redes sociais, estaremos dando dicas, né, falando da parte técnica, tanto das duas ferramentas, como a gente já falou, né? Seja do Click, seja do Power BI. A ideia é que a gente consiga entregar conteúdo também para usuários aí, iniciantes, intermediários e avançados. Tranquilo? Então, mais uma vez, obrigado, boa noite aí para vocês e estaremos à disposição. Valeu, Yuri. Obrigado, meu velho. Obrigado, pessoal. Obrigado, Francimar. Valeu aí. Também teve Guimas que apareceu, teve Diego, teve um pessoal bem interessante. Obrigado pela pergunta do consultório aí, foi bem, bem legal. Qualquer coisa a gente contata aí. Um abraço aí, Murilão. Valeu. Valeu, abraço. Abraço.